E aí, pessoas, como vocês estão, seres? Vamos ler o livro de Abdias? Da Bíblia, que só tem um capítulo. E aí a gente vai fazer o seguinte, como ele só tem um capítulo, a gente vai ler tudo junto, Abdias, Miqueias, acho que a gente lê tudo hoje. Vamos ver aqui, então vamos lá. Abdias, vaticínio sobre a ruína de Edom e restabelecimento de Israel. Crimes dos idumeus. Visão de Abdias. Isto diz o Senhor. Capítulo 1. Deus a Edom. Nós ouvimos do Senhor e ele já mandou seu legado às gentes. Levantai-vos e conspiremos todos contra Edom para apresentarmos a batalha. Olha que te fiz pequenino entre as gentes. Tu és desprezível em extremo. A soberba do teu coração te levou a ti, que habitas nas fendas dos rochedos, que elevas o teu trono e que dizes dentro do teu coração: quem me derrubará em terra? Quem me derrubará em terra? É porque aqui tá derribará, eu fico confuso na hora que eu leio errado. Se te remontares como água e puseres em teu ninho entre os astros, eu te arrancarei de lá, diz o Senhor. Se os ladrões e os salteadores entrassem de noite na sua casa, como te não deixarias tu estar em silêncio? Não te cometeriam eles de te levar o que lhe bastasse? Se entrassem outros a vindimar-te a tua vinha, não te deixariam eles a menos um cacho? Como esquadrinhariam eles a Esaú e investigaram seus esconderijos? Eles te perseguiram até o ponto de lançarem fora dos teus confins. Todos os varões teus aliados zombaram de ti. Os varões de paz que se diziam teus amigos e se levantaram contra ti. Os que comem contigo te armarão traições à falsa fé. Em Edom não há prudência. Acaso não é aquele dia que eu hei de perder os sábios da Idumeia, diz o Senhor, e que eu hei de expulsar a prudência do monte Esaú? E os teus valentes do meio-dia serão tomados de medo, de maneira que morrerá todo o varão de monte de Esaú. Por causa da mortandade, pelo agravo que fizeste teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e perecerás para sempre. No dia em que te saísses contra ele, quando os estrangeiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, deitavam sorte sobre Jerusalém. Tu também eras como um deles. Mas tu não zombarás mais do teu irmão no dia do seu trabalho. No dia em que ele for levado para fora do seu país, nem te tornarás a alegrar sobre filhos de Judá no dia da sua perdição. Nem se gloriará a tua boca da tua angústia. Nem entrarás pela porta. Ai, peraí, tá pesado aqui. Do meu povo no dia da sua ruína. Nem tampouco zombará dos seus males no dia da sua desolação. Nem será enviado contra o seu exército no dia do seu desbarato. Nem te postarás nas saídas para matardes aos que fugirem, e não encerrarás aos restos dos seus habitantes no dia da sua tribulação. O dia do Senhor e o triunfo de Israel. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as gentes. Far-se-á contigo como tu fizeste aos outros. Ele fará cair sobre a tua cabeça a pena que tens merecido. Porque assim como vós bebereis sobre o meu santo monte, assim também beberão de contínuo todas as gentes. E elas beberão e sorverão e virão a ser como nunca fossem. Mas a salvação achar-se-á no monte Sião, e ele será santo. E a casa de Jacó possuirá os que tinham possuído. A chama, a casa de Esaú, uma palha seca, serão abrasados por eles, e eles os devorarão. E não ficarão relíquias da casa de Esaú, porque o Senhor é que falou. E os que estão ao meio-dia, e os que habitam nas planícies dos filisteus, herdarão o monte de Esaú. E eles serão senhores do país de Efraim, do território de Samaria. Benjamim possuirá Galaade, e o território de Samaria. Benjamim possuirá Galaade, e o cativeiro desse exército dos filhos de Israel, todos os lugares dos cananeus até Serepta, e o cativeiro de Jerusalém, que está no Bósforo, possuirá cidades do meio-dia, e os salvadores subirão ao monte de Sião para julgarem o nome de Esaú, e ficará o reino ao Senhor. Jonas, desobediência do profeta, capítulo 1. E
E foi dirigida a palavra do Senhor. Jonas, filho de Amate, ao qual dizia: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega nela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E Jonas se pôs a caminho resoluto para ir a Tarsis, para fugir da face do Senhor, e desceu a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis, e deu seu frete e entrou nele para ir com seus passageiros a Tarsis, fugindo da face do Senhor. Porém o Senhor enviou sobre o mar um vento furioso, e levantou-se no mar uma grande tempestade, e estava o navio em perigo de se fazer em pedaços. E então temeram os marinheiros, e invocaram cada um o seu Deus a grandes gritos, e alijaram no mar toda a carga que traziam no navio para aliviarem o seu peso. Entretanto Jonas desceu ao porão do navio e lá dormiu um profundo sono. Chegou-se a ele o piloto e lhe disse: Como te deixas tu estar agarrado neste sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se acaso não se lembra de nós e permite que não pereçamos. Então disse cada um para o seu companheiro: Vinde e deitemos sortes, para sabermos por que nos acontece esse mal. E lançaram sortes, e caiu a sorte sobre Jonas. Eles depois disseram: Declara-nos qual é a causa desse perigo em que nós estamos, em que te ocupas tu? Onde é a tua terra e para onde vais? Ou de que povo és tu? Jonas respondeu: Eu sou hebreu, e temo o Senhor Deus do céu, que faz o mar e a terra. Então os homens ficaram tomados de grande medo e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Porque os tais homens vieram saber que ele ia fugindo da face do Senhor, pois ele havia declarado. Eles, pois, lhe disseram: Que te faremos nós para que o mar cesse de se levantar contra nós? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E Jonas lhes respondeu: Pegai em mim e lançai-me no mar, e o mar se vos aplacará, porque eu sei que por minha causa é que vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, trabalhavam à força de remos marinheiros para tornar a ganhar a terra, mas não podiam, porque o mar cada vez se empolava mais e se ambeciava contra eles. Assim eles chamaram ao Senhor e disseram: Rogamos-te, Senhor, que a morte deste homem não seja a causa da nossa perdição, e que não se faças cair sobre nós um sangue inocente, porque tu és, Senhor, o que isto fizeste, como quiseste. Depois pegaram em Jonas e o lançaram no mar. No mesmo ponto cessou o mar da sua fúria. Então conceberam estes homens um grande temor ao Senhor, e imolaram hóstias ao mesmo Senhor, e lhe fizeram votos. Jonas no ventre do peixe. Ao mesmo tempo, reparou o Senhor um grande peixe que engoliu a Jonas. Jonas estava no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E fez Jonas oração ao Senhor Deus lá do ventre do peixe. E disse: Eu clamei o Senhor no meio da minha tribulação, e ele me escutou. Clamei desde o ventre do inferno, e tu escutaste a minha voz. Tu me lançaste no profundo até o coração do mar, e a corrente das águas me cercou. Todos os teus pegos e todas as tuas ondas passaram por cima de mim. E eu disse: Eu fui rejeitado diante dos teus olhos. Eu, contudo, ainda verei o seu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e um abismo me encerrou em si. As ondas do mar me cobriram a cabeça. Eu desci até as extremidades dos montes. Os ferrolhos das terras me encerraram para sempre. Tu, contudo, Senhor Deus meu, preservarás a minha vida da corrupção. Quando em mim se angustiava a minha alma, eu me lembrei do Senhor, para que a minha oração chegue a ti, subindo até o teu santo templo. Os que se entregam inutilmente às vaidades deixam a misericórdia daquele que os teria livrado. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com cânticos de louvor. Eu cumprirei todos os votos que fiz ao Senhor pela minha salvação. Então mandou o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Pregação de Jonas em Nínive, capítulo 3. E foi dirigida segunda vez a Jonas a palavra do Senhor, ao qual dizia: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega nela o anúncio que eu te digo. Jonas se levantou, foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era uma cidade grande, que eram necessários para andar 3 dias de caminho. E Jonas começou a entrar na cidade, andando por ela em um dia. E clamou e disse: Daqui a 40 dias será Nínive subvertida. Creram os ninivitas em Deus e ordenaram um público jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Penitências dos ninivitas. Chegou esta nova ao rei de Nínive,
E ele se levantou do seu trono, tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Depois fez clamar por toda a parte, a publicar em Nínive esta ordem, como vinda da boca do rei e da de seus príncipes, dizendo: os homens, as alimárias e os bois das ovelhas não comam nada, e eles não sejam levados a pastar, nem se lhes dê de beber água. E os homens das alimárias cubram-se de saco e clamem ao Senhor com toda a sua força, e a cada um se converta do seu mau caminho e da iniquidade que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus para nos perdoar, e se aplacará a ele o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Perdão. E viu Deus as obras que eles fizeram, como se converteram do seu caminho, e compadeceu-se deles, para lhes não fazer o mal que tinha resolvido fazer-lhes. Com efeito, lhe não fez. Descontentamento de Jonas, capítulo 4. Jonas se angustiou com uma grande aflição, e ficou todo apaixonado, e orou, orou ao Senhor e disse: rogo-te, Senhor, se porventura não é isso de que eu me receava, quando ainda estava na minha terra? Por isso é que me preveni com o expediente de fugir para Tarsis, porque eu sei que tu és um Deus clemente e misericordioso, paciente de muita comiseração, e que perdoas os pecados. Eu, pois, te rogo, Senhor, que tires agora a minha alma do meu corpo, porque é melhor a morte do que a vida. E o Senhor lhe disse: julgas tu que tens razão para te apaixonares? Ao depois, saiu Jonas da cidade e se assentou contra o Oriente, debaixo da mesma cidade. E ele fez para si uma pequena coberta debaixo, e debaixo dela repousava a sombra, até ver que era o que acontecia à cidade. Então fez nascer o Senhor Deus uma era que se levantou por cima da cabeça de Jonas para fazer a sombra à sua cabeça e para o defender, porque estava muito incomodado. Se encheu Jonas por aquela era de grande alegria. Ao outro dia, porém, ao romper da manhã, enviou Deus um bicho e roeu as raízes à era, e ela se secou. Depois, como apareceu o sol, mandou o Senhor um vento quente e abrasador, e deram raios de sol na cabeça de Jonas. E se abrasava, desejou com toda a sua alma a morte, e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Jesus, Senhor a Jonas: julgas tu que tens razão para te enfadares por amor dessa era? Jonas lhe respondeu: tenho razão de me enfadar até o ponto de desejar a morte. Disse, pois, o Senhor: tu enfadas por amor de uma era, que não te custou trabalho algum, nem fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite feneceu. Então eu não perdoarei a grande cidade de Nínive, onde mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda um grande número de animais? Miqueias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Miqueias de Moraste no dia de Joatã, Acás e Ezequias nas reis de Judá, ao qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Capítulo 1. Censuras e ameaças. Deus vem para castigar. Povos, ouvi todos vós e a terra, e toda a sua plenitude esteja atenta. O mesmo Senhor Deus seja testemunha contra vós, o Senhor que tudo tem, que tudo vê do seu santo templo. Só um minuto. Vou retomar aqui um pouco para trás, eu acho que vai melhorar. Povos, eu ouvi a todos vós e a terra, e a toda a sua plenitude esteja atenta. O mesmo Senhor Deus seja testemunha contra vós, o Senhor que tudo vê do seu santo templo. Porque o Senhor está a sair do seu lugar onde reside, e ele descerá, e pisará aos pés tudo o que há de grande na terra. Debaixo dele os montes desaparecerão, e os vales se rasgarão como a cera diante do fogo. E corno as águas que se precipitam no abismo, e como as águas que se precipitam no abismo. Aqui está corno. Tudo isso por causa da maldade de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a maldade de Jacó? Não é a Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Eu, pois, tornarei Samaria como um montão de pedras do campo quando tinha uma planta de uma vinha. Farei rebolar as suas pedras para um vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas estátuas serão quebradas e tudo que ela tem ganhado será queimado pelo fogo.
e reduzirei em pó todos os seus ídolos, porque as suas riquezas foram ajuntadas do preço da sua prostituição, e eles virão a ser também a recompensa das prostitutas. Luto por todo o país. Sobre isso eu prantearei e uivarei, andarei despojado e todo nu, darei berros como os dragões e farei lamentos como de avestruzes, porque a chaga de Samaria é desesperada, porque chegou até Judá e penetrou a porta do meu povo até Jerusalém. Não o deis a saber a Jet, nem derrames as lágrimas na casa do pó, e cobri-vos também de pó. Passai, pois cobertos de ignomínia, os que habitais na vivenda bela. A que habita nos vossos confins não saiu. A casa vizinha tomará de vós lamentações. Aquela que susteve afiada em si mesma, porque debilitada se acha para o bem que habita no meio das amarguras. Portanto, desceu já do Senhor o mal contra a porta de Jerusalém. O inimigo invasor. O estrondo das quadrigas serviu de espanto aos habitantes de Laques. O princípio do pecado da filha de Sião é que em ti se acharam as maldades de Israel. Por isso, enviará ele os teus emissários sobre a herança de Diete, casa da mentira, para enganar os reis, casa de mentira, para enganar aos reis de Israel. Eu te mandarei ainda um herdeiro a ti que habitas em Maresa. Glória de Israel se estenderá até o Odolão. Injustiças sociais, capítulo 2. Ai dos que pensais coisas inúteis e maquinais o mal em vossos leitos. Eles as executam o ponto que amanhece porque contra Deus mesmo é que se levanta sua mão. E cobiçaram as terras dos seus próximos, e violentamente lhes tomaram e lhes roubaram as suas casas por força. E lhes oprimiram a um consentido na sua casa, a outro consentido nos seus bens. Por cuja causa, isso diz o Senhor, eis aí faço eu tensão de enviar sobre este povo um mal, de onde vós não livrareis as vossas serviços, e não andareis mais de passo soberbo. Porque o tempo é péssimo. Naquele dia se tornará por assunto falar de vós e cantar-se-á com prazer uma cantiga por boca dos que vos fizeram dizer, nós estamos todo a ponto desolados. A sorte do meu povo se trocou. Como se retirará de mim quando se torna o que há de repartir os nossos campos? E por isso não terás tu, que nem quem meça cordel as porções da Assembleia do Senhor. Oposição aos profetas. Não digais incessantemente, não destilará sobre eles, não os alcançará a confusão. A casa de Jacó diz, porventura fez-se menos dilatado o Espírito do Senhor, ou pode ele ter mais pensamentos? Não são as minhas palavras cheias de bondade para com aquele que caminha com retidão? E o meu povo, pelo comentário, se levantou contra mim, como se eu fora o seu inimigo. Depois, da túnica tiraste a capa, e aqueles que passavam em boa paz obrigastes a andar em terra. Vós lançastes fora da casa a paz e obrigastes a andar em guerra. Vós lançastes fora da casa onde viviam mimosas as mulheres do meu povo e sufocastes. Problema no meu celular ali, agora fica só ligando. Tá bom, vamos terminar que precisa, né? Vós lançastes fora da casa onde viviam mimosas as mulheres do meu povo, e sufocastes para sempre o meu louvor na boca de seus tenros filhinhos. Levantai-vos e ide-vos daqui, porque vós não tendes aqui descanso, por causa da sua imundícia, e se corromperá a vossa terra, e de uma podridão péssima. Provera a Deus que fora eu um homem que não tivesse o espírito, mas antes dissesse mentiras. Eu destilarei sobre ti vinho e embriaguez, e este povo será sobre quem se destila, reunião dos dispersos. Eu te congregarei, ó Jacó, todo inteiro. Eu reunirei as relíquias de Israel. Eu o porei todo junto como um rebanho no aprisco, como um gado no meio dos currais. Farão grande tumulto pela turbamulta dos homens. Porque aquele que lhes há de abrir o caminho irá adiante deles. Romperão e passarão em turmas a porta e entrarão por ela. O seu rei será o Senhor que manchará a testa deles. Contra os prepotentes e profetas interesseiros. Capítulo 3. Eu disse outra sim, ouvi príncipes de Jacó e chefes na casa de Israel. Porventura não é a vós que pertence saber o que é justo, e os que aborrecereis o bem e a mais o mal. Os que arrancais com violência as suas peles de cima deles e a sua carne de cima de seus ossos? Eles comeram a carne do meu povo, eles lhe arrancaram de cima a pele, eles lhe quebraram os ossos e os partiram como para fazer cozir num caldeirão, e como a carne que se quer fazer ferver dentro de uma panela.
Então clamarão ao Senhor, e eles não vos escutará, e esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles obraram perversamente, segundo as invenções de seu capricho. Isso diz o Senhor acerca dos profetas que seduzem o meu povo, que mordem os seus dentes e que pregam a paz. E se algum lhes não der para meterem na sua boca alguma coisa, põe a sua piedade em lhe declarar a guerra. Por isso, em lugar de visão, terei vós à noite as trevas em vez de revelação, e por-se-á o sol sobre os profetas, sobre eles se escurecerá o dia, e confundir-se-ão os que têm visões e cobrir-se-ão de vergonha, os que se metem a adivinhar, e todos eles esconderão os seus rostos, quando se vir que Deus está no mundo para eles. Mas pelo que toca a mim, eu estou cheio da fortaleza de justiça e da virtude do Espírito do Senhor, para anunciar a Jacó a sua maldade e a Israel o seu pecado. Ouvi isso, príncipes da casa de Jacó e juízes da casa de Israel, porque abominas a equidade, perverteis tudo que é reto. Vós que edificais a Sião do sangue, a Jerusalém da iniquidade. Os seus príncipes davam as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinavam por interesse. Os seus profetas adivinhavam por dinheiro. E depois disso repousavam eles sobre o Senhor, dizendo: Não é assim que o Senhor está no meio de nós? Não virão logo sobre nós males algum. Nossa, tão atual, né? Capítulo 3 de Miqueias é muito atual. Nu. Nossa. Príncipes que dão sentenças por presentes, sacerdotes que ensinam por interesse, e profetas que adivinham por dinheiro. Tudo em nome de Deus. Tem muita coisa alterada, mas também tem muita coisa que se assemelha, né? Hoje nós não temos príncipe, mas nós temos aí um parlamento nojento, né? Adorei essa parte. Tava aqui contestando, gente, realmente. Então vamos lá. Depois disso repousavam eles sobre o Senhor, dizendo: Não é assim que o Senhor está no meio de nós? Não virão logo sobre nós males alguns. Em consequência disso, por vossa causa, será lavrada Sião como um campo, e Jerusalém será reduzida a um montão de pedras. E o monte do templo a umas altas reboleiras de bosques. Esperanças e promessas, o centro religioso dos tempos messiânicos. Capítulo 4. E acontecerá isso: no último dos dias, o monte da casa do Senhor será preparado no alto dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e os povos concorrerão a ele, e as nações em turma se darão pressa por lá chegar, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó, e ele vos ensinará os seus caminhos, e nós andaremos pelas suas veredas, porque a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém, e ele se exercitará o seu juízo sobre os muitos povos, e castigará poderosas nações até os lugares mais remotos, e eles converterão as suas espadas e relhas de agrados, e as suas lanças em enxadões, e um povo não tirará a espada contra um outro povo, e eles não aprenderão mais a pelejar. Em cada um estará sentado debaixo da sua parreira e debaixo da sua figueira, e não haverá mais quem os intimide, porque assim disse pela sua boca o Senhor dos Exércitos, porque a todos os povos andarão cada um em seu nome dos seus Deus. Nós, porém, andaremos em nome do Senhor nosso Deus até a eternidade além dela. Reunião e restabelecimento. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei eu a que cocheava, e recolherei eu que tinha expulsado, e a que eu tinha afligido. Reservarei para relíquias a que era coxa, para um povo possante o que tinha sido afligida. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, e desde então e daí para sempre. E tu, enevoada, torre do rebanho da filha de Sião, o Senhor virá até ti, e virá o primeiro poder, o reino da filha de Jerusalém, superada a conjuração dos povos. Por que te consomes tu agora de tristeza? Acaso não tens rei? Ou pereceu o seu conselho, pois se apoderou de ti a dor? Conta que está as dores de parto? Aflige-te e põe em desassossego, filha de Sião, como uma mulher que estás a parir, porque agora sairás tu da cidade, e habitarás tu numa região estranha, e virás até a Babilônia.
Lá que tu serás livrada, lá te resgatará o Senhor da mão dos teus inimigos. E agora, se congregarem contra ti muitos povos, os quais dizem, ela seja apedrejada, e os nossos olhos vejam a ruína de Sião. Porém, eles não conheceram os quais eram os pensamentos do Senhor, e não entenderam o seu desígnio, porque os ajuntou como a palha numa eira. Levanta-te, filha do Sião, e trilha a palha, porque eu te darei um corno de ferro, e te darei umas unhas de bronze. E tu quebrarás a muitos povos, e imolarás ao Senhor o que eles roubaram aos outros, e consagrarás ao Senhor de toda a terra o que eles ganharam pela fortaleza do seu braço. Agora, tu serás devastada, filha do ladrão. Eles puseram um cerco sobre nós, e eles ferirão com a vara a face do juiz de Israel. O rei Messias virá de Belém. E tu, Belém Efrata, tu és pequenina entre os milhares de Judá, mas de ti é que me há de sair aquele que há de reinar em Israel, e cuja geração é desde o princípio, desde os dias da eternidade. Por isso, Deus o abandonará até o tempo em que parirá aquela que o há de parir. Por isso, Deus os abandonará até o tempo em que parirá aquela que há de parir. E então as relíquias de seus irmãos se ajuntarão aos filhos de Israel. E ele estará firme e apacentará o seu rebanho na fortaleza do Senhor, na sublimidade do nome do Senhor Deus. E eles se converterão, porque agora se engrandecerá ele até as extremidades da terra. E ele será paz. E depois que os assírios tiverem vindo à nossa terra, quando tiverem calcado as nossas casas, suscitaremos nós também contra eles 7 pastores e 8 homens principais, e apacentarão com a espada a terra de Assur, e com as suas lanças a terra de Nerod. E ele nos livrará Assur depois que tiver vindo à nossa terra, quando puser os pés na nossa raia. Fim das guerras e da idolatria. Então as relíquias de Jacó estarão no meio de muitos povos, como um orvalho que vem do Senhor e como umas gotas de águas que caem sobre a erva, sem dependerem de ninguém e sem esperarem nada dos filhos dos homens. E as relíquias de Jacó estarão entre as gentes no meio de muitos povos, como um leão no meio das outras alimários, dos bosques, como um cachorro de leão entre os rebanhos das ovelhas, o qual depois que passar e pisar aos pés e fizer a tua presa, não há quem lhe tire. A tua mão se elevará sobre os seus inimigos, e todos os seus inimigos perecerão. E acontecerá isso naquele dia, diz o Senhor: eu tirarei dos seus cavalos eu tirarei os teus cavalos no meio de ti, destroçarei as tuas quadrigas, e arruinarei as cidades da tua terra, destruirei todas as suas fortificações, e arrancarei das mãos tudo o que servia dos seus sortilégios, e não haverá mais adivinhações em ti. Farei perecer os teus simulacros, tuas estátuas no meio de ti, e nunca mais adorarás as obras das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques no meio de ti, e reduzirei a pó as tuas cidades. E tomarei com furor, indignação e vingança de todas as gentes que não me ouviram. Reformas morais. Queixa do Senhor ao povo, capítulo 6. Ouvi o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua casa em juízo contra os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouçam os montes o juízo do Senhor, e ouçam nos fortes os fundamentos da terra. Porque o Senhor quer entrar em juízo com o seu povo e justificar-se-á com Israel. Povo meu, que é o que eu te fiz? Ou em que te fui eu molesto? Responde-me. Será porque eu te tirei da terra do Egito, e porque te livrei de uma casa de escravidão? E porque enviei diante de ti a Moisés e a Arão e a Maria? Povo meu, eu te rogo que te lembres do desígnio de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho do Beor, desde Cetim até Galgala, para reconheceres a justiça do Senhor. Resposta do povo: que oferecei eu ao Senhor que seja digno dele? Encurvarei o joelho diante de Deus excelso? Oferecer-lhe-ei, porventura, holocaustos e novilhos de um ano? Pode, se acaso, aplacar o Senhor, sacrificando-se-lhe 1000 carneiros ou muitos milhares de bodes gordos? Porventura, sacrificar-lhe-ei por minha maldade o meu filho primogênito, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? Eu te mostrarei, ó homem, que te é bom e que o Senhor requer de ti, e sem dúvida que tu olhares segundo a justiça, que amares e a misericórdia, e que andes solícito com teu Deus. Injustiças e castigos. A voz do Senhor clama à cidade, terão a salvação os que temem o teu nome. Ouvi, ó tribos, mas quem aprovará isso? Os tesouros da iniquidade ainda estão na casa do ímpio,
como um fogo, e a desfalcada medida está cheia de ira. Acaso poderei eu não condenar a balança injusta e os pesos enganosos de Saquitel? Pelos quais meios é que os ricos da cidade estão cheios de iniquidade, os que habitam nela falavam uma mentira, e a língua deles é enganadora na boca deles. Por isso, pois que eu comecei a ferir-te de um golpe mortal por causa dos teus pecados. Tu comerás e não fartarás. Achar-se-á tua humildade no meio de ti. E tu tomarás os braços a teus filhos e não os salvarás. E os que salvares eu os entregarei ao gume da espada. Tu semearás e não cegarás. Tu espremerás a azeitona e não terás azeite com que te ungir. E tu pisarás os cachos e não lhes beberás o vinho. E tu guardastes os preceitos de Amri e todos os estilos da casa de Acabe, e andaste pelos rastros da vontade deles, para que eu te entregasse a ti perdição e as vaias dos outros aos povos que habitam nelas, e a vós trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Corrupção geral. Capítulo 7. Ai de mim, porque eu estou feito com o que anda ao rabisco de algum cacho no fim do outono, depois de feita a vindima. Eu não achei nem sequer um cacho para comer. Em vão desejou a minha alma alguns figos temporãos. Faltou o santo da terra entre os homens, que não há um que seja reto. Todos armam traições para derramarem o sangue. Cada um anda à caça do seu irmão para lhe dar a morte. Eles chamam o bem ao mal que obram as suas mãos. O príncipe pede obrigando, e o juiz torna como lhe fazem. O grande manifestou o desejo da sua alma, e eles lhe perturbaram. O ótimo dentre eles é como um tojo, o reto é como um espinho de uma sebe. É chegado o dia em que de seus atalaias veio a sua visita. Agora será a destruição deles. Não creiais no amigo e não confieis no governador. Fecha as portas da tua boca, ainda aquela que dorme no teu seio. Porque o filho afronta seu pai, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do bem são seus mesmos domésticos. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei a Deus, o meu Salvador, e meu Deus ouvirá. Ressurreição. Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito, por eu ter caído. Eu me tornarei a levantar, depois de ter estado assentada nas trevas. O Senhor é a minha luz. Eu trarei sobre mim a ira do Senhor sobre o que tenho pecado contra. Porque tenho pecado contra ele, até que ele julgue a minha causa e me faça justiça. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então olhará a minha inimiga e se cobrirá de confusão aquela que me diz agora: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos olharão para ela, agora será pisada aos pés como uma lama das ruas. Retorno à pátria e reconstrução. Chegará o dia em que os teus pardieiros se mudarão em edifícios. Naquele dia ficarás tu fora da lei. Naquele dia também se virá a Síria até a ti, até as tuas cidades fortificadas, e das cidades fortificadas até o rio, até o mar a outro mar, e até o monte a outro monte. E a terra será posta em desolação por causa dos seus habitantes, e por causa do fruto das suas cogitações. Apacenta com a tua vara o teu povo, oração. Apacenta com a tua vara o teu povo, o rebanho da tua herança, os que habitam sós no bosque, no meio do Carmelo. Bazã e Galaade serão apacentados, ao modo que eram nos dias antigos. À proporção do que eu obrei nos dias da tua saída da terra do Egito, eu lhe farei ver as minhas maravilhas. As gentes a verão e elas serão confundidas com toda a sua fortaleza. Os povos porão a mão sobre a sua boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Eles lamberão o pó como as serpentes e eles espantarão as suas casas. E eles se espantarão nas suas casas, com os répteis da terra. Eles tremerão diante do Senhor Deus e não terão medo de ti. E no final, ó Deus, quem é semelhante a ti, que apagas a iniquidade, te esquece dos pecados da relíquia da tua herança? Ele não derramará mais o seu furor contra os seus, porque ele apraz fazer misericórdia. Ele voltará e terá compaixão de nós. Ele sepultará nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados pelo fundo do mar. Tu mostrarás a verdade da tua promessa, Jacó, farás misericórdia a Abraão, que é o que tu juraste aos nossos pais desde os dias antigos.